Amém. E desde já eu quero convidar a Rebeca. Amém? Vamos ficar de pé, impor as suas mãos e vamos orar pela vida dela. Senhor, toma a tua filha em tuas mãos, Senhor. Continua usando, Senhor, como um vaso de honra na tua casa. Senhor, nós queremos ouvir aquilo que o Senhor já preparou para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que ela venha ficar à vontade na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém? Gente, a graça e a paz do Senhor. Amém. Podem tomar os vossos assentos. Eu estou feliz em estar cooperando em mais um trabalho, em mais um final de propósito. Eu louvo a Deus porque em vários propósitos, encerramentos de propósito aqui dessa igreja, o Senhor me deu a oportunidade de estar. E essa é uma igreja que é pautada na oração, irmãos. Eu fico muito feliz, porque eu só não sou convidada somente para as festividades, mas também para os propósitos de oração. Vocês fazem parte de uma igreja de oração. Então, isso é um privilégio muito grande. Uma igreja que ama a palavra e que ama a oração. E isso é uma bênção de Deus. Nos nossos dias, então, isso é uma vitória muito grande. Então, eu quero louvar a Deus por estar aqui nesse propósito de oração. Que Deus continue fortalecendo, que Deus continue fazendo essa igreja uma igreja de oração e uma igreja que ama a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos. Os irmãos aqui da igreja já me conhecem, não é? Já sou filha dessa casa aqui, essa igreja que eu amo, que faz parte da minha casa, da minha família, da nossa história. E nós nos alegramos. Hoje eu vim só, as meninas não vieram comigo, o Wesley está na igreja, mas traga um abraço dele, tá certo? Não vai faltar oportunidade de outra vez a gente vir. Nós amamos essa igreja. Deus abençoe a vida, pastor Júnior, da minha amiga, pastora Rejane. Eles são os nossos amigos, irmãos. Eles são os nossos amigos e sempre que necessário também nos escuta, nos pastoreia, nos aconselha. E nós temos muito orgulho de ser amigos desse casal idôneo e de boa reputação para a glória de Deus. Que Deus continue abençoando vocês e confirmando dia após dia a boa obra que Ele entregou em vossas mãos aqui. E que expanda este lugar e que faça tudo aquilo que Ele quer fazer, porque a gente vive assim. A gente vive segundo a vontade do Espírito. Que Deus abençoe toda a Betesda, todos os irmãos. Eu fico muito feliz, a gente está saindo de maio agora, não é? Em maio foi o mês da família, porque teve o dia da família. E lá na igreja, hoje, encerrou um propósito também de oração. Nós fizemos uma semana de oração, de 5h30 às 6h30 da manhã, uma consagração matutina. E o Wesley recebeu essa direção e disse aos irmãos, e ele achou que ia ficar sozinho, ou com um ou dois, não é, irmãos? Mas a igreja veio junto para guerrear pelas famílias, e nós passamos aí, encerrou hoje, guerreando pelas famílias, tendo em vista de como o adversário tem investido nas famílias. Eu sei que a gente escuta muito isso, eu escutava isso quando eu era criança, mas acredite que de quando eu era criança para agora as coisas ficaram diferentes. O diabo, ele usa de estratégias. A estratégia que ele usa, por exemplo, para encontrar as famílias hoje, neste tempo, não era a mesma que ele usava há 20 anos atrás, quando eu era uma criança. Não era. Agora são outras estratégias, é outro tempo, e nós precisamos ser renovados pelo poder da palavra, para que a gente não caia nessas artimanhas de novidade do maligno que tenta implementar novidades, rever valores para destruir ou para aplacar os valores da família. Por isso que nós estamos aqui, é um culto todo direcionado para a família. Você vê que as meninas dançaram indo para a família, foi levantado aqui um momento de oração em favor das famílias, houve uma situação aqui simbólica de bênção de um ano de um casal que também envolveu a família, e as criancinhas também dançaram o hino da família. Então, todo o culto está girando sobre isso, e eu, obviamente, não vou sair dessa visão, porque é a visão que o Espírito de Deus tem para essa noite. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia sentado mesmo. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 20.
capítulo 20, versículo 19. Que diz, segundo Samuel 20, 19, eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. E tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel, porque, pois, devorarias a herança do Senhor. Amém? Vou repetir essa frase final, essa interrogação, porque, pois, devorarias a herança do Senhor. Irmãos, nós temos vivido dias difíceis. Para nós mantermos uma família de pé, literalmente, nós vivemos em combate. Nós vivemos em guerra de todas as formas e todo lugar. A gente vive em combate para manter os nossos filhos fortalecidos na palavra. A gente vive em combate para manter a nossa casa de pé. A gente vive em combate para manter as nossas finanças estabelecidas. Porque se tem uma coisa que tira a estrutura de uma família, é o abalo nas finanças. E nós, a todo momento, buscamos de toda forma nos resguardar e blindar a nossa família das astutas ciladas do maligno. Hoje, é como se todo lugar que nós andamos fosse uma espécie de campo minado preparado pelo adversário para desconstruir a família. E acredite que uma das estratégias do diabo, quando ele não consegue destruir, desfazer, esfarelar a família, é desconstruir uma família. Como assim, missionária? Quando ele sabe que não tem como separar aquela família, quando ele sabe que não tem como destruir aquela família, ele vai tentar investir na estrutura para que seja uma família que parece ser família, mas não é. Então, é uma casa que todo mundo mora junto, é uma casa que todo mundo dorme ali, é uma casa que todo mundo convive, é uma casa que tem pai, que tem mãe, que tem filho, mas os valores de família já se perderam. Quando ele não consegue destruir, ele vai certamente promover algum abalo na base para que aquela família pareça ser família, mas não seja família. Esse é um dos grandes desafios, irmãos, porque são poucas as famílias que a gente consegue dar uma garantia que, de fato, estão com as suas bases fortalecidas em Deus. Tem muitas famílias que nós olhamos e pensamos que, de fato, é família, mas quando nós vamos conhecer a realidade, a gente vai ver que os valores já se perderam, que não é mais um filho que, por exemplo, é obediente aos pais, uma mulher que é submissa ao marido, é um marido que é amoroso e cuidadoso, como a Bíblia manda para a mulher. Repare o tanto de valor que envolve uma família. O pai tem um papel de supridor, de provedor, de dar vida pela esposa e pela família. A mulher, por outro lado, tem um papel de ser ajudadora, de ser submissa, de ser o equilíbrio de dentro da casa. Os filhos têm, pois, o papel de darem orgulho aos pais. A Bíblia descreve no Salmo 127 os filhos como flechas. Guerreiro que é guerreiro, ele sempre tem flechas. Então, quando a Bíblia descreve os filhos também como flecha, estava falando da força, estava falando da dignidade de um guerreiro. Então, irmãos, filho realmente tem que dar orgulho aos pais, principalmente quem vive segundo essa palavra. Então, repare que a Bíblia traz diretrizes para todos os componentes da família. Ninguém tem desculpa de fazer parte de uma família e dizer assim, mas eu não sei qual é o meu papel, eu não sei qual é a minha função. A gente muitas vezes pode não saber qual é a função da gente na igreja. A gente muitas vezes pode não ter se encontrado com o nosso ministério aqui ainda. Eu não sei o que eu gosto de fazer. E será que é para dançar? Será que é para cantar? Será que é para tirar a portaria? Será que é para cuidar das crianças? Você pode ter até essa confusão ainda, não ter se encontrado com o que você foi chamado. Mas nas funções que você tem que exercer dentro da sua casa, não existe confusão nenhuma, porque a Bíblia é muito clara quanto a isso. Não existe, eu não sei qual é o meu papel de filho, sabe? Efésios 6 diz que é obedecer, para que os teus dias se prolonguem, é honrar, é exercer honra, é dar orgulho, é ser flecha, mas não é flecha que escolhe para onde quer ser lançada, é flecha que está disponível ao alvo, é filho que baixa a cabeça para receber a bênção que é liberada do pai e da mãe.
Nós sabemos exatamente, e a Bíblia traz todas essas diretrizes. E o adversário, de toda forma, vai tentar destruir aquilo que duramente nós estamos construindo. E o que construímos até aqui. E é sobre defender o que foi construído que eu quero falar nesta noite. É sobre defender, porque nós estamos na semana da família, no mês da família, que faz a referência ao dia da família, mas, na verdade, a nossa luta são todos os dias. E o nosso dever de orar pelas famílias, irmãos, é constantemente. E eu quero falar nessa noite sobre de como é importante nós defendermos o que nós construímos até aqui. O texto que nós acabamos de ler, o livro de 2 Samuel, que é um livro de conteúdo histórico, 1º e 2 Samuel, são livros riquíssimos no que se diz respeito quando nós vamos entender a história de Israel, não é? Porque no livro de 1 Samuel traz exatamente a mudança, a transição de períodos muito especiais da história de Israel. Primeiro, quando sai do período onde o próprio Deus era o rei de Israel, a teocracia, e agora Israel tem um rei palpável, visível, que foi Saul. Também traz o relato da mudança desses reis. Agora, Saul ele é rejeitado por Deus por não ter obedecido a ordem quanto à destruição dos amalequitas, e ele é rejeitado, continua no trono, mas estava rejeitado, e a gente enxerga um momento tão especial que foi quando Davi foi ungido rei. Davi ter sido ungido rei foi um divisor de águas na história de Israel, porque depois que ele entrou no trono, ninguém nunca mais da descendência dele ficou sem sentar no trono. Inclusive, por isso que nós clamamos Jesus, filho de Davi, porque Jesus era da linhagem de Davi e agora rei para sempre. E aí, nós enxergamos o reino de Davi, no 2 Samuel nós enxergamos Davi rei, as inúmeras situações que aconteceram neste governo de Davi. O governo de Davi ele foi marcado por guerras, o governo de Davi ele foi marcado por alguns atropelos. Davi teve que se fazer de doido, Davi teve que se fazer amigo dos filisteus para estar protegido. Alguns momentos trocou os pés pelas mãos, mas o Senhor estava com ele. O perdão de Deus se estendia sobre Davi, porque Davi tinha um coração inclinado e quebrantado diante da presença do Senhor. Mas agora, irmãos, a gente se vê Davi dentro de mais uma guerra. Antes dessa guerra acontecer, Davi tinha saído de uma das piores guerras da sua vida, e eu considero sinceramente como a pior. Não foi qualquer guerra, foi a guerra em que Davi fugiu, não foi ele que travou, que foi travada do seu próprio filho Absalão contra ele. Davi, como bom guerreiro, não era de fugir de guerras, e aqui ele era rei e sentava no trono. O povo de Israel estava com ele, mas agora em uma trama terrível do seu filho na porta da cidade, conquistando o coração dos homens de Israel. Agora os homens desejaram ter Absalão como rei. E agora Absalão assume o trono e Davi é destituído. Alguns homens decidem continuar e acreditar que o Senhor tinha colocado ele, mas Davi entendeu que precisava fugir. Foi a guerra que Davi fugiu, irmão. Sabe por quê? Porque foi a guerra que se instalou dentro de casa. Davi não era de fugir de guerra. Davi saía de guerra quando o Senhor mandava, mas no momento certo, Davi voltava na guerra. Mas Davi percebeu que estava dentro de uma guerra diferente. Qual era? Era a guerra contra o seu filho Absalão. Porque existem guerras, irmãos, que elas são diferentes. Existem situações, eu costumo dizer, que a guerra de dentro de casa é a guerra que produz mais desgaste. Porque a guerra do trabalho, seu expediente acaba, você volta para sua casa. Você pode até voltar cabisbaixo, você pode até voltar entristecido. Mas você chega em casa, toma um banho, janta, conversa com um, conversa com outro, você diz assim, quer saber de uma coisa? Deixa isso lá no trabalho mesmo, amanhã eu resolvo. Quando você tem uma guerra em qualquer outro lugar, quando você passa por alguma situação que você não queria passar, por exemplo, na igreja, pode ser até desconfortável, mas você chega em casa, você encontra a sua família, você encontra o seu lugar, você diz, quer saber de uma coisa? A guerra ficou lá e depois eu resolvo e a gente vai se entender, conversa com o pastor e a gente vai pedir perdão e vai dar tudo certo.
Porque, irmãos, a casa é o lugar de descanso. A casa é o lugar de reduto, a casa é o lugar de refrigério, a casa é o lugar de reclinar a cabeça, a casa é o lugar de ser acolhido, a casa é o lugar de paz. Mas e quando a guerra se instala dentro de casa, a gente vai para onde? Vem para a igreja, o culto acaba, não dá para dormir na igreja. Vai para o trabalho, faz hora extra, mas uma hora é firma, fecha, tem que voltar para casa. É o pior lugar para se viver guerra, irmãos, é dentro de casa. E quando eu me refiro à guerra, eu não estou falando somente a confusão, eu não estou falando somente a contenda, eu estou falando de angústia, eu estou falando que tem hora que a gente sai de casa, vai fazer algumas coisas e a gente sabe que quando voltar tem coisa para resolver, tem gente para amparar. Se depara com coisas dentro de casa que a gente diz assim, Senhor, e agora? Essa foi a luta mais difícil de Davi, porque foi uma luta que se instalou dentro de casa. E Davi não fugiu de Absalão, irmãos, porque era covarde. Davi fugiu porque entendia que as lutas dentro de casa, elas são diferenciadas. Ele parte porque seu filho estava tramando matá-lo. E aí a gente consegue, por exemplo, perceber a angústia na alma de Davi no Salmo 3, quando ele salmodiou dentro dessa guerra. E aí, o Senhor dá vitória. Todo o exército de Israel estava em busca de Davi e os seus homens para destruí-los, mas o Senhor concede vitória. Eu estou resumindo a história porque quero chegar no capítulo 20. Absalão é morto. O filho que se levantou contra Davi foi morto. Missionária, mas era um filho que se levantou contra Davi, mas era filho. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Davi chorou, ai, ai, meu filho Absalão. Ele desonrou o pai com as concubinas do pai na sacada do palácio. Ele buscou matar o pai. Ele tentou tomar o trono que Deus entregou ao pai, mas era filho. E a gente consegue entender algumas coisas, irmãos. Quando a gente olha para essas histórias que tinha tudo para Davi dizer assim, aquele que se levantou contra mim caiu, mas era guerra diferente. Era guerra dentro de casa. E é por isso que tem coisa dentro de casa que dá vontade de desistir, mas a gente não desiste. E é por isso que tem gente dentro de casa que a gente tem vontade de largar de mão, mas não consegue. E é por isso que tem gente dentro de casa que promove uma guerra terrível dentro da alma da gente. E a gente tem vontade de largar de mão, mas a gente não consegue. Sabe por quê? Porque é de dentro da casa. Olhe bem para mim. Se tem gente que promove guerra e você não consegue desistir. Você tenta não se importar, mas acaba se importando. Você tenta não orar, mas acaba orando. Não se preocupe, você não está sendo besta. Você não está sendo feito de besta de forma alguma. A palavra de Deus para você nesse altar aqui nessa noite é continue orando, continue perseverando, continue investindo oração. Quando trouxeram a notícia para Davi, o teu filho morreu, acharam que Davi ia dizer, acha pouco. Davi chora e diz, Absalão, ai meu filho, Absalão. Porque por mais difícil que era, Davi não queria perder mais de ninguém de dentro da casa. Sabe por que é que dá trabalho? Sabe por que é que causa tempestade? Sabe por que é que você até planeja dizer assim, vai cair fora da minha vida, mas não consegue colocar para fora da sua vida? Sabe por que é, meu irmão, minha irmã? É porque se trata de alguém de dentro da casa. E alguém de dentro da casa, família, não é vizinho, irmãos. Por mais que você tenha um vizinho que tenha acesso à sua casa, que você deixe a chave, que entre, que tenha acesso ao seu armário, que você tenha acesso ao armário dele, ainda assim não se compara a ser alguém de dentro da casa. E eu vim nessa noite aqui para fortalecer, trazer uma palavra para fortalecer os vínculos de família. Não desista quem está dentro da casa. Não desista. Ah, mas não ama, mas não se importa. Tem fulano do meu trabalho que gosta mais de mim do que fulano da minha casa. Não importa. Estabeleça os vínculos de quem está dentro da casa. Ore por quem está dentro da casa. Pague preço por quem está dentro da casa. Clame por quem está dentro da casa.
Davi estava com a alma dilacerada, porque perdeu o seu filho, tinha acabado de sair de uma guerra exaustiva, volta para Israel para tentar resolver os embaraços que o filho deixou. As concubinas que o seu filho se deitou diante de todo Israel, elas foram todas colocadas em um arraial e ficaram ali por toda a vida, sem nunca mais se encontrarem com Davi ou homem nenhum. Davi estava se recuperando da dor, da guerra. E a impressão que a gente tem, gente, quando a gente sai de uma guerra muito grande, é que vai demorar um pouco para chegar outra. Quando a gente passa por uma guerra muito grande, a impressão que a gente tem é: agora vai demorar um pouquinho para aparecer outra guerra. Agora a luta vai esquecer a minha casa. Agora o GPS da prova não vai me encontrar, porque depois de uma dessa eu estou com crédito. A gente pensa, eu estou com crédito e não vou passar por luta nem tão cedo. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Mais difícil do que passar por luta é passar por uma luta em cima da outra. Que a gente é pego de surpresa. No meio de todo o alvoroço, um homem chamado Seba se levanta, Davi assumiu o trono, e aí ele começa a trazer, porque já havia uma rixa entre as tribos de Israel. Depois de Davi, o seu filho ia assumir, e depois o seu neto ia assumir. No governo do seu neto, o reino ia ser dividido, ia ser rasgado, mas já tinha uma rixa das tribos aqui. E aí Seba se levanta e diz: que parte nós temos com o filho de Jessé? Em outras palavras, ele quer dizer assim: se ele já saiu, não precisa ele voltar mais não, deixa ele aí, a gente não tem parte com ele não. Só que algumas tribos, como por exemplo Benjamim e Judá, queria que Davi voltasse, e esse homem chamado Seba, ele estava armando estratégias para que Davi não voltasse. Davi estava cansado. Davi estava com uma dor profunda na alma. Mas Davi não podia ficar parado. Ele chama os homens e diz assim: se preparem. Prepare o exército. Guerreie. Porque Seba vai ser pior do que Absalão. Está cansado, mas ainda tem alguma força para guerrear. Está cansado, mas não vai deixar o diabo fazer o que quer dentro da casa e vai ficar olhando. Porque o inferno, ele não recua com discurso de cansaço. Eu estou cansada porque eu já lutei demais. Isso não coloca medo no inferno, irmãos. Davi não precisava dizer assim: então eu não vou lutar agora não. Porque ele entendia que era uma guerra que precisava se levantar naquele momento. E ele diz assim: prepara o exército e coloca o exército para guerrear, porque a Bíblia traz a classificação deste homem, Seba, chamado desordeiro. E desordeiro é todo aquele que tenta tirar ordem daquilo que está posto em ordem. Davi voltou para o trono, estava colocando as coisas em ordem. E agora Seba se levanta, chamado desordeiro, aquele que desfaz a ordem referência à organização, coisas postas no lugar. Agora Seba queria tirar do lugar aquilo que custou muito Davi colocar no lugar. Só que Davi conhecia, irmãos, o quanto custou para colocar as coisas no lugar. Davi conhecia o preço que ele pagou para que as coisas fossem colocadas no lugar. E quando a gente consegue reconhecer o preço que nós pagamos para viver coisas que nós estamos vivendo hoje, a gente pode estar cansado como for, mas a gente se levanta para defender aquilo que é nosso. A gente pode estar enfadado como for, mas a gente se levanta para defender aquilo que é nosso. A gente pode estar entristecido como for, porque Davi também estava, mas a gente entende: eu não posso perder tudo que eu conquistei até aqui. Eu não posso perder
tudo o que eu ganhei em oração até aqui. Eu não posso entregar ao maligno para que ele cause desordem em coisas que Deus já colocou em ordem. Eu não posso ficar assistindo o adversário colocar em desordem coisas que Deus já aprumou, já colocou em ordem, já colocou no nível. Eu sei que tem coisa na sua família que não está ainda como você espera. Eu sei que Deus precisa trabalhar algumas coisas dentro da casa, porque precisa na casa de todo mundo. Eu sei que Deus precisa se mover dentro da história de algumas pessoas, inclusive na minha e na sua. Eu sei que as coisas não estão ainda como você quer que esteja, mas olhe para mim. Também você pode garantir para mim que as coisas hoje não estão mais como um dia já foram. Que Deus já fez muita coisa até aqui. Que Deus já transformou muita coisa até aqui. Que Deus já operou muito milagre até aqui. Que Deus já criou muita situação até aqui. E é por aquilo que Deus fez até aqui que nós vamos lutar. Nós não vamos, aleluia, ficar amargurados por aquilo que Deus ainda não fez, mas nós vamos nos levantar na guerra para defender aquilo que Ele já realizou até aqui. É porque eu ainda não tenho, é porque o coração de fulano ainda não é assim, ainda é porque precisa ser trabalhado. Ou você fica amargurado, sentado, vendo Seba fazer a festa e desorganizar o que Deus já organizou, ou você se levanta e diz assim, ainda não está do jeito que eu quero, mas Deus já fez muita coisa e Ele está operando. Deus já fez muita coisa e Ele está trabalhando, e eu não vou voltar de onde eu saí. Olhe bem para mim, Deus quer que você se levante e lute por aquilo que Ele tem feito até aqui, para que a tua casa não volte para uma realidade que Deus já tirou. Ainda não está como eu quero. Pode ser que não esteja como você quer ainda. E olhe bem para mim. Não se assuste não. E pode ser que nem fique como você quer. Porque tem coisa que se Deus fizer como a gente quer, a gente nem sabe se continua crente. A gente pode até continuar, mas não sabe nem se o resto do povo da casa continua. Então tem coisa que Deus pode fazer e tem coisa que Ele nem pode fazer e está tudo bem. Nós não podemos nos apegar por aquilo que as coisas não estão como nós queremos, porque Davi podia dizer assim, mas agora, trazer mil e uma desculpas, sair de guerra agora e outra confusão, não quero não. Deixa ele para lá. Davi estava cansado, mas ainda tinha alguma força para guerrear por aquilo que era dele. Tem alguém aqui nessa noite que mesmo cansado ainda tem alguma força para dizer assim, Senhor, eu não abro mão da minha família. Tem alguém além de mim aqui que muitas vezes cansado diz assim, Senhor, eu não abro mão da minha família, é minha. Dá trabalho, mas é minha. O problema, irmãos, é porque esse tempo terrível de internet faz a gente acreditar que a família de todo mundo é normal, é fantástica, não é? E a da gente é um caos. Os casamentos são fantásticos, as pessoas vivem de viajar, as pessoas vivem de declaração de amor, as pessoas vivem de presentes, de compras, as pessoas não têm estresse, as mulheres vivem sempre belas e arrumadas. O relógio das mulheres da internet, elas possuem 48 horas em um dia. O da gente só possui 12. Porque das mulheres da internet, elas fazem trocentas atividades e a gente se acaba fazendo 2 ou 3, como trabalhar fora, como cuidar de casa, como ser mãe. E isso gera em nós um sentimento de culpa, isso gera em nós um vazio. O marido da internet, ele é o melhor, porque ele é romântico, porque ele é o marido que dá o cartão de crédito para a esposa sair para o shopping, não é? E a gente não se conforma e diz, está vendo? É isso aí que é um marido que dá o cartão de crédito, mas aí a gente começa a esquecer do que Deus fez até aqui, esquece que um tempo atrás o marido estava desempregado e Deus abriu a porta para que chegue comida dentro de casa. E aí, irmãos, a gente começa
a esquecer dos feitos do Senhor. E isso faz a gente não lutar pelo que Deus fez até aqui. E quando nós enxergamos as famílias bíblicas, irmãos, quer família com mais conflito do que a família de Jacó? Tudo que você imaginar tinha da família de Jacó. Indiferença, rincha, briga de mulher. Esposa que brigava com esposa, que era irmã que brigava com irmã. Aí tinha rixa de filho de concubina com filho de quem era a esposa mesmo. Aí tinha a rixa dos filhos da filha de uma com o de outra. Aí antes disso, tinha a rixa das irmãs, porque uma tinha filho e outra não tinha. A outra ficava com raiva porque Deus decidiu abençoar aquela que tinha sido rejeitada. Tudo que você imaginar de confusão de todos os níveis. Barganha, troca. Se tinha na família de Jacó. E o que aconteceu com essa família? As 12 tribos de Israel saíram dela. E por que a senhora está contando isso, missionária? Eu estou contando isso, irmão, para você entender que indiferenças acontecem na casa de todo mundo. Mas isso não é desculpa de ficar sentado olhando o adversário destruir o que Deus construiu até aqui. Eu quero lhe dizer uma coisa: dificuldade só não tem na sua casa. Dificuldade no casamento não só tem no seu. Dificuldade em criação com os filhos não é somente com os seus filhos. Nós estamos todos juntos nesse campo de batalha, no mesmo desafio. Mas a diferença de nós para quem está no mundo, sabe qual é? É porque nós temos o Senhor dos Exércitos ao nosso lado. E quando nós temos o Senhor dos Exércitos ao nosso lado, nós entramos nas guerras. Assim como o salmista falou, em um campo de batalha nós desbaratamos, aleluia, um grande exército. Nós estamos caminhando para Sião, protegendo a nossa casa, protegendo a nossa família. Nenhum se perderá no meio do caminho. Nós cremos nessa palavra e nós lutaremos por aquilo que o Senhor nos entregou. Seba tem medo, foge. Davi manda o chefe do exército preparar um exército, ele fica de corpo mole. E aí o homem fiel de Davi o mata no meio do caminho, porque foi alguém que não deu importância devida. E Deus vai colocar para longe pessoas que não dão importância devida ao que Deus tem feito pela sua casa. Sabe por quê? Porque gente que não dá importância devida ao que Deus tem feito por nós é má influência para nós. Aquele tipo de pessoa que diz assim: vai continuar orando, deixa para lá, mulher, deixa se virar. Ah, pois se fosse eu, minha filha, já tinha saído dessa há muito tempo. É gente que não entende a importância da guerra. Se ali com pessoas que entendem a importância de guerrear por família. E deixe quem não quiser guerrear no meio do caminho. Se ali há pessoas que entendem o valor do que é guerrear por família. Por esses dias mesmo tinha uma irmã, mandou uma mensagem para mim que a filha tinha passado uma situação difícil com a menina 15 anos. E aí disse que ia para um lugar e foi para o outro. E quando ela descobriu, e a menina esperta já tinha pego o Uber, já tinha voltado para casa com medo de apanhar na frente das amigas. E ela desesperada, e aquele alvoroço todo. E já tinham dito a ela, e algumas pessoas já tinham dito a ela um monte de coisa que a menina tinha feito, tinha acontecido. E isso estava irando a alma dela. Isso estava minando o coração dela contra a menina. E ela naquele desespero já tinha brigado com o marido. E aquele alvoroço todo. Eu disse: minha irmã, em nome de Jesus, não destrua a sua família. Chame a sua filha, converse com ela, repreenda ela, castigue ela se necessário. Eu tenho uma coisa para lhe dizer, minha irmã: está sendo difícil nos nossos dias criar adolescente nos caminhos do Senhor. Então peça sabedoria, peça entendimento para você criar sua filha, porque sua filha foi para um lugar que não devia, mas antes disso ela estava também no lugar que não devia, porque você não estava lá e autorizou que ela estivesse. Então, em nome de Jesus, não desista da sua casa. Ela disse: você foi a primeira pessoa que me disse isso. Porque várias pessoas tinham dito para ela inúmeras coisas para desistir da menina. Entrega a avó, entrega ao pai. Eu disse: você vai entregar o que Deus fez até aqui? Se Deus te deu um casamento faz 5 anos, tu criou há 10 anos tua filha sozinha, sem pai, como mãe solteira, e Deus te deu dignidade. Tua filha tinha todo o caminho para dar errado, deu certo.
Não é uma atitude infantil de adolescente que vai marcar a história da tua filha e quem ela é. Ela disse, botou para chorar e ela disse, é mesmo, Rebeca. Eu disse, não despreze o que Deus construiu até aqui. Não despreze o que Deus construiu até aqui. Eu estou liberando essa palavra aqui nesse altar. Não despreze o que Deus construiu até aqui. Não estava, irmãos, entendendo o nível de batalha. Ficou ali. Davi diz, prepara o exército. E ele fica ali. E aí Joabe vem, prepara o exército, encontra ele no meio do caminho, mata, ele fica no meio do caminho, porque não entendia a importância da batalha. Se não entender a importância da tua família, se não entender a importância da tua casa, se não entender por que você está orando, se não entender porque para você é tão importante guerrear por essa casa, eu vou lhe dizer uma coisa, fica pelo meio do caminho, porque Deus vai colocar pessoas aliadas, que entendam o valor da tua família, que entendam o valor do teu filho, que entendam o valor do teu casamento, que entenda que casamento não é descartável, que entenda que divórcio é algo terrível, que deixa marcas, que destrói memórias, que destrói dignidades de famílias e nomes, pessoas que vai pegar na sua mão e vai dizer assim, guerreia, eu estou contigo, guerreia, nós não vamos desistir daquilo que Deus construiu até aqui. Não ande, irmãos, não ande. Eu estava numa roda de umas irmãs, umas pessoas de família, e uma falando das dificuldades, dizendo, eu estou orando. Aí a outra, extremamente amargurada, porque faz 8 anos que o marido deixou ela. Em um processo de traição terrível, tentou por 2 vezes voltar, foi rejeitada. Alguém que carrega dores e não sabe administrar suas dores. Porque muitas vezes as pessoas desistem da família, desistem da casa, dizem, por isso que eu não queria mais família. Mentira, quis, se casou é porque quis. Se teve filho é porque quis. As pessoas não sabem sarar as suas marcas e elas tentam, irmãos, imprimir essas marcas na alma das pessoas. E aí ela estava dizendo assim, tá vendo aí? Por isso que eu não quero marido. Eu disse, você queria. Você queria um marido, que você casou. Olhando para mim. Eu disse, as coisas não saíram como você imaginava. Mas você queria. Foi fácil para você? Ela parou e disse, foi não. Foi fácil para os seus filhos? Ela disse, foi não. Aí eu disse para a outra, tá vendo? Vai desistir? Acabou a conversa. Irmãos, em uma dinâmica de terapia coletiva lá do lugar onde eu trabalho, com vários colaboradores de outras unidades. Eu confesso a vocês que foi muito chocante para mim. As pessoas elas tinham a oportunidade de falar sobre coisas que marcaram a sua vida. Qualquer coisa, fosse positivo, fosse negativo. Eu vi pessoas com mais de 50 anos de idade chorarem copiosamente por lembrarem quando tinham 7, 8, 10 anos de idade, das suas famílias serem destruídas. E lembrarem dos seus pais saindo de dentro de casa. As marcas de desamparo que essas pessoas carregam na alma por conta de não ter tido família. É muito sério. A insegurança. Essa mentira que o diabo lança. Ah, mas vai dar tudo, mas vai passar o final de semana. Mas nada vai se comparar ao vínculo que é família. Lute pela sua casa. Lute até onde estiver ao seu alcance. Para manter a sua família de pé. Ah, é porque esse marido é muito ignorante. Eu queria um marido tranquilo. Eu conheço uns que são tranquilos, mas traem. Conheço uns que são ignorantes, são fiéis. Ah, eu não queria um homem que bebe. Conheço uns que bebe, que não bebe, irmãos, mas são prostitutos. Missionária, a senhora está contando isso por quê? Suporte a dificuldade que você tem hoje.
Porque se você trocar de marido ou de mulher, você só vai trocar de dificuldade. Não existe perfeito. Ah, é porque esse homem é muito desorganizado. Você pode ter um homem organizado, mas pode ser extremamente exigente, que não bote uma blusa se não tiver o vínculo do ferro. O sangue de Cristo tem poder. Melhor desorganizado mesmo. Você vai trocar de relacionamento, você vai trocar de problema, rapaz. Você não já está acostumado com esse? Fica com esse mesmo. Suporte em amor quem Deus te entregou. Vai quebrar a aliança, vai atrair maldição para a tua vida. E vai trocar de problema. E é bem capaz de, por causa do peso do pecado, arrumar um problema maior. Por causa do peso do pecado, você pensa que Deus vai dar um negocinho bom? É para você dizer assim, ai, agora que eu sou feliz, vai tanto, o peso do pecado é tão terrível, vai encontrar um problema maior. Pode ser que venha esse problema que você está rejeitando e ainda venha outro maior. Não é misericórdia? Não é melhor ficar com esse mesmo? Diga glória. Diga eu amo, diga. É. Não é não, Mônica? Gente, é brincadeira, mas é sério. É brincadeira, mas é sério. Seba entra numa cidade chamada Belbete Maaca, porque ele estava fugindo, não é? E aí aquela cidadezinha bem bacana, bem legal, que todo mundo era bem zen, bem tranquilo, chamado de Cidade Pacífica. Então todos os conflitos que se tinham em outro tempo, o pessoal ia lá em Abel-Bet Maaca para receber conselho. E lá eles recebiam conselho e as guerras se desfaziam. Era um lugar pacífico, era um lugar que todo mundo chegava em acordo. Dizia, rapaz, não entra em guerra não, vamos resolver por aqui mesmo. Era um lugar tranquilo, era um lugar que todo mundo... Aí ele encontra uma brecha e entra num lugar que não deveria entrar. Sabe por quê, irmãos? Porque a função de Seba é tirar da ordem aquilo que Deus colocou em ordem. Esse demônio chamado Seba, ele não tem interesse de entrar em lugares que já estão em desordem. Não, porque não é interessante para ele. É aquele tipo de demônio que tenta entrar quando tudo está dando certo, quando as coisas estão indo para frente, quando está se entendendo, quando está prosperando. Para nos fazer acreditar que não tem jeito. É mais ou menos assim, tá vendo? Tentou de novo, não deu certo, não tem jeito. Entrou em Abel-Bet Maaca. E aí o exército fica sabendo, cerca a cidade, vamos entrar, vamos preparar para entrar e... Quem estava dentro da cidade começa a ouvir o tumulto. Aí diz assim, o que é isso aí? Notícia de guerra. Porque quem está ligado, irmãos, quem está ligado no reino espiritual, as notícias de guerra até se levantam, mas a guerra não entra dentro de casa. É por isso que tem horas que o Espírito Santo de Deus leva a gente a orar de maneira especial alguns dias. Tem dia que a gente ora por livramento, não sabe por que de repente recebe a notícia. Tem hora que a gente sente uma angústia na alma e diz assim, Senhor, não sei o que é que está acontecendo. E o Espírito nos leva a orar e depois a gente fica sabendo da notícia. Porque a notícia de guerra vem, mas a guerra não entra dentro do arraial. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Que a notícia, que o som da guerra pode até se levantar, mas o teu arraial, a tua Jerusalém, está protegida, está guardada em Deus. E a guerra não vai encontrar a tua casa. Eles escutam barulho, e aí o que é que aconteceu? Não, então aí tem um camarada aqui dentro que não era para entrar aqui. É por causa dele que a paz desse lugar está sendo comprometida? Não. Uma mulher, irmãos. Ela vai em cima do muro, ela pergunta a Joabe. E ela faz essa pergunta que nós lemos aqui. Por que tentas destruir a herança de Israel? Aí Joabe diz, não.
A nossa intenção não é destruir vocês. A gente quer entrar para pegar um camarada que está aí dentro, que não era para estar aí. Ela diz assim, é isso? Espera aí. Sabe por quê, irmãos? Porque se o exército inimigo entrasse, se o exército de Israel entrasse, eles não iam bater porta por porta dizendo, deixa eu fazer uma revista aí, para ver se Seba está aí. Eles iam entrar em padrão de guerra, eles iam sair de uma maneira avassaladora, eles iam entrar em casas, inocentes iam ser mortos, ia haver destruição. Só que aquela cidade, ela não foi conquistada da noite para o dia, ela era uma cidade que tinha história. E aquele povo decidiu entender que o maligno não iria destruir a história que tinha sido construída até ali. E ela diz para entrar, para destruir tudo que foi construído até aqui, casas, dignidade, paz. Não, fique aí que a gente se resolve por aqui mesmo. Ela diz, olha, tem alguém que está aqui dentro, que não é para estar, o nome dele é Seba. Só que ela diz assim, eu sou uma das pacíficas de Israel. Sabe por que ela diz isso? E eu gosto dessa fala desta mulher que não tem o nome divulgado, mas ela diz, eu sou uma das. Ela estava dizendo, eu estou aqui, mas tem mais gente aqui dentro para guerrear comigo. Eu sou uma das, mas tem mais que decidiu também ser pacífica e desfazer a guerra. Você não vai ganhar na guerra. Você não vai ganhar na birra. A cidade estava cheia de gente pacífica. Ser pacífico não quer dizer que a gente não pode guerrear, porque eles também guerrearam, mas eles guerrearam de maneiras certas e sem perca. Procura Seba. Eles encontram Seba. Estava dentro da cidade, mas não era para estar. Entrou na cidade por onde? Não sei. Por quem? Não sei. Mas se estava lá e não era para estar, vai sair. Eles encontram Seba. A cabeça de Seba, ela é cortada. Ela sobe no muro. Ela aparece e diz assim, Joabe, com a cabeça de Seba na mão, irmãos. Isso antigamente era sinal de troféu de guerra. Ela pega a cabeça de Seba, ela lança pelo muro e diz, o opressor de Israel caiu. O opressor de Israel caiu. O opressor de Israel caiu. Deus vai colocar esse cântico na boca de alguém. Alguém vai dizer, caiu. Tentou destruir a minha casa, mas não ficou de pé. Tentou comprometer a paz da minha alma. Tentou comprometer a minha paz. Tentou comprometer a paz da minha família, mas não ficou de pé. Foi orando pela minha família que Seba caiu. Foi orando pela minha casa que Seba caiu. Foi orando pela minha família que a angústia caiu, que o desespero caiu, que a vergonha caiu. Ai, irmãos, foi orando pela sua casa que o Senhor te fez chegar até aqui. E como é que a gente guerreia? A gente guerreia orando. A gente guerreia ensinando essa palavra. A gente guerreia vivendo essa palavra. Quando você tem tudo para ser insubmissa, mas você diz assim, eu não vou ser, porque a Bíblia diz que não é para eu ser, Seba cai. Quando você, marido, tinha tudo para ser relapso, irmãos, nós precisamos nos despertar, porque os valores têm estado têm invertido. Marido quer ficar no lugar de filho, e mulher, que era para ser cuidada, ficando no lugar de mãe. Mulher se torna mãe de filho, se torna mãe de marido, o marido não se levanta como sacerdote da casa, não tem atitude de nada. Se a mulher não tomar a frente, nada vai para frente. E a gente enxerga homens descansados, em repouso, meninos e mulheres sobrecarregadas, exaustas,
emocionalmente acabadas, cheios de atividades que não sabem como distribuir dentro da casa, porque só tem filho em casa, não tem marido. E essa mulher, como toda mãe que dá ordem ao filho, ela também recebe a autoridade dada pelo marido para dar ordem a ele. E aí os valores se invertem. Mas a cada atitude que nós fazemos, segundo a Bíblia, irmãos, cada vez que esse homem se levanta como uma autoridade sacerdote dentro da casa, Seba cai. Cada vez que essa mulher se levanta como uma ajudadora, como equilíbrio, como uma apaziguadora dentro de casa, Seba cai. Cada vez que esse filho, ele é submisso, ele obedece, ele vive segundo a palavra do Senhor, Seba cai. Você quer ver Seba cair dentro da sua casa? Viva essa palavra, pregue essa palavra, ore essa palavra, medite nessa palavra, fale dessa palavra dentro da sua casa, profetize segundo essa palavra, todas as bênçãos direcionadas à sua prole, aos seus filhos, à sua descendência. Comece a profetizar segundo essa palavra. Eu já quero começar profetizando aqui que ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e ele converterá o coração dos filhos aos pais. Eu quero profetizar Salmo 128, como eu estava lendo hoje, que é o homem que teme ao Senhor, ele é abençoado e tudo que ele faz, ele se dá bem. A esposa é como uma videira que desce os seus ramos ao redor da casa, e os seus filhos é como uma oliveira frutífera. Eu quero profetizar que você é um homem bem-aventurado. Eu quero profetizar que você é uma mulher frutífera, semelhante a uma videira. Eu quero profetizar para esse filho que ele é semelhante a uma oliveira. Ele tem azeite, ele produz fruto. É essa a referência que a Bíblia traz sobre a casa que teme ao Senhor. Lute por aquilo que Deus entregou a você até aqui. Cada vez que você vive essa palavra, Seba cai. Cada vez que você anda segundo essa palavra, Seba cai. E a tua casa continua de pé. Se coloque de pé para nós orarmos nessa noite, em nome de Jesus. Não abra mão de tudo que Deus conquistou até aqui. Fortaleça o seu papel dentro da sua casa. Seja um esposo honrado. Você, mulher, seja uma esposa que honra. Você, filho, seja alguém que obedece. A construção da igreja é através de famílias. Na criação, Deus não fez primeiro a igreja, Ele fez a família. E foi a partir de famílias, durante a história, que a igreja se estabeleceu. Porque antes de estarmos na igreja, nós precisamos estar em família. Família é algo tão especial que o próprio círculo de dentro da igreja também é chamado de família. Família é algo tão especial, irmãos, que a Trindade se apresenta como uma família. Pai, Filho e Espírito Consolador. A organização da Trindade poderia ter qualquer outra referência, mas ela se apresenta como uma organização familiar. Sei que tem horas que a vontade é dizer assim: meu Deus, por que é que eu parei nessa família? Por que é que eu sou dessa família? Por que é que Deus me deu essa família? Deus já fez tanta coisa até aqui. Porque eu estou falando com improváveis de Deus aqui nessa noite. Tem gente aqui que nem família era para ter. Porque o plano do diabo era para que nem família você tivesse.
E agora que você tem, o diabo muitas vezes tenta te convencer que essa família não é para você. Ele faz o solitário habitar em família. Você talvez não tinha como. O plano do maligno era para que você fosse alguém que não tivesse família nem história. Mas Deus já fez muita coisa até aqui. Eu quero orar pela sua casa, quero orar com você nessa noite. Pai, eu quero te pedir por cada família aqui representada. Aqui tem famílias inteiras, aqui tem só parte de famílias, aqui só tem um integrante de uma família, não importa. Famílias representadas aqui estão. Aqui tem famílias de casais com filhos, aqui tem famílias de casais sem filhos, aqui tem família só de uma esposa que está representando toda uma família. Não importa, Senhor, o Senhor conhece a representação de cada casa. E nós te louvamos, Senhor, porque em tempo em que as pessoas abrem mão das famílias, nós decidimos lutar pelas nossas famílias. Nós te louvamos nessa noite. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor construiu até aqui. Pai, nós te louvamos e nós nos levantamos para guerrear por aquilo que é nosso. Que nenhuma mãe desista de guerrear pelo seu filho, que nenhuma esposa desista de guerrear pelo seu marido, que nenhum esposo desista de guerrear pelos seus filhos, pela sua esposa e pela sua casa. Que os homens se levantem, que as mulheres se levantem para apoiar os seus esposos. Pai, que os filhos sejam submissos, reverentes, segundo a tua palavra. Que todas as bênçãos estendidas, liberadas, Senhor. Pai querido, Deus de misericórdia, segundo a Bíblia Sagrada, que encontre a família daquele que teme ao Senhor. Nós abençoamos em teu nome as famílias aqui representadas, Pai, e quando a família é abençoada, a igreja cresce, a igreja multiplica, a igreja é abençoada. Que no abençoar das famílias, que essa igreja seja abençoada. Eu te peço que o Senhor entre com salvação em casas, que o Senhor entre com salvação em lares, que o Senhor entre com salvação nas famílias. Pai, que nenhum dos filhos se percam, que ninguém da casa se perca, Senhor. Pai querido, Deus de misericórdia, entre com salvação no coração de dura cerviz. Entre com o martelo que esmiuça a penha. O Senhor é o Deus que liberta do jugo, do vício, da prostituição, das drogas. Ah, Senhor, o Senhor é o Deus que liberta das artimanhas de Satanás. E quando o Senhor entra nas famílias, não tem maldição hereditária, não tem macumba, não tem obra de feitiçaria, não tem prostituição, não tem eu sinto Jeová batalhando aqui nessa noite. Então guerreie comigo aí. Quando Jeová entra dentro da cidade, não tem espírito de prostituição, não tem bebedeira, não tem droga, não tem artimanha de Satanás, não tem palavra de maldição lançada, não tem macumba, não tem recanto, preminele, guimídia, súbria. Que fique de pé quando Jeová decide operar dentro da casa. Ah, Senhor, opere nas famílias. Eu não conheço os endereços aqui, alabadará sóbria, mas tu és o Deus de Bahia, recanto, preminérgia. Tu és o Deus de Santa Rita, de João Pessoa. Tu és o Deus que conhece endereço por endereço. E eu te peço, enquanto os teus filhos estão aqui, visite a casa, visite o lar, visite a família, visite a entrada, visite a saída, visite o filho, visite, 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 visite. Envie um anjo guerreiro para guerrear por essa casa agora. Alabara, subricantia. Envie um anjo guerreiro para guerrear por essa família agora. Quem crê nesse mistério, abre a boca e entra nesse manto comigo. Guerreia pela tua casa aí. Guarde, Senhor. Guarde a entrada, guarde a saída, guarde da artimanha de Satanás.
guarde do poderio das trevas, nos guarde da fraqueza, nos guarde do sono da indolência, nos guarde, Senhor, do engano de não guerrear, nos guarde do engano de Satanás de nos fazer acreditar que não vale a pena guerrear por aquilo que é nosso. Nós nos levantamos, nós, pois, nos colocamos de pé, Senhor, e eu te peço, faça algo extraordinário. Eu te peço testemunho, Senhor, em favor deste mês. Eu te peço testemunho. A igreja não ora em vão, a igreja não guerreia em vão. Nós te pedimos testemunhos dessa semana, nós te pedimos testemunhos desse mês, das palavras que foram ministradas, das bênçãos que foram ministradas aqui no altar, Senhor. Nós te pedimos que ainda este ano tenha testemunho de famílias, testemunho de milagres, que o Senhor traga alegria, que o Senhor traga renovo, que o Senhor faça uma coisa nova, refrigério, tempo novo dentro das famílias, que o Senhor encerre o tempo de inverno, que o Senhor encerre o tempo sombrio de sol cinzento, e eu vejo o Senhor liberando o tempo de primavera, e eu há um tempo que Deus está liberando nesta noite para casas de alguém aqui, para casas de pessoas aqui, e o nome deste tempo é primavera. O Adamante oplerig media fácia. Este tempo de inverno vai cessar. E um tempo de primavera. Assim como dito em Cantares, vejam, eis que o inverno cessou. E é chegada a primavera. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, eu te bendigo. Nós acreditamos, Senhor, em tudo que foi registrado nas regiões celestiais em favor deste clamor e da palavra aqui liberada. Nós te glorificamos e te bendizemos em nome de Jesus. Se você confirma, aplauda e glorifique a Jesus. Glória. Continue de pé. Já vou estar terminando. Jesus já quer começar a fazer uma coisa nova aqui hoje, irmãos. Quer começar a mexer nas estruturas da família hoje. Eu quero saber nessa noite. Eu não pergunto se tem, porque sempre tem, irmãos. Quem é a primeira pessoa que decide entregar a vida para Jesus? Ou entregar a vida a Jesus, ou já fez isso e cansou da caminhada. E diz, missionária, eu quero voltar para a casa do Pai. Eu já fiz essa decisão, mas estou fraco na fé, tenho que voltar. Oh, gente, manter família na presença de Deus está tão difícil. Sem Ele está insustentável. Quero fazer esse convite especial para se há alguém aqui que deseja entregar a vida a Jesus ou voltar para a casa do Pai. Missionário, eu já fiz essa decisão, mas esfriei na fé e quero fazer novamente essa decisão. Eu quero convidar alguém aqui nessa noite. Se há, você dá só um sinalzinho com a sua mão, que as meninas da intercessão vão trazer aqui só para a gente orar por você e se alegrar pela sua vida. Alguém aqui nessa noite que deseja entregar a vida a Jesus ou quer renovar a aliança. Jesus está te chamando. Alguém nessa noite. Jesus está convidando alguém nessa noite. Alguém que deseja renovar a aliança. Que deseja entregar a vida a Jesus. Dá um passo. Talvez você possa dizer assim, mas ninguém na minha casa é crente ainda. Que Jesus quer começar por você. Ele quer começar a murar a cidade, murar Jerusalém. Através das tuas orações, alguém nessa noite que deseja entregar a vida a Jesus, se há, dê só um sinalzinho com a mão que a gente vai estar orando por você, orando pela sua casa, abençoando a sua família no nome de Jesus. Há alguém que decide entregar a vida para Jesus ou renovar a aliança que já fez alguma vez. Há alguém nessa noite, irmãos? Vou perguntar mais uma vez, que as horas já se vão. Há alguém? Todo mundo é crente, amém? Então, que Deus abençoe a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Vem cá. Presente, Jéssica, tu lembra de dado de manhã? Meu Deus. Toda vez eu saio. Cadê Jéssica? Em nome da igreja, em nome de Batista Betesda. Cadê ela, hein, Jéssica? Vem, mulher, tirar minha foto, não tirou de dado?
Eu quero dizer para você, Rebeca, que esse presente aqui é profético na tua vida. É profético. Quando você abrir, você vai entender.